Graça e paz para você. É com grande alegria que daremos continuidade ao projeto Núcleo Luz do Mundo, leitura orante da Palavra de Deus, por ocasião da comemoração do centenário de fundação de nossa querida Arquidiocese e do cinquentenário do mês da Bíblia. Sou irmã Romy Alt e é uma alegria ter sua companhia. Você que nos acompanha através da TV Horizonte e da Rádio América e demais meios de comunicação de nossa querida Arquidiocese. Estamos iniciando o programa Leitura Orante da Palavra de Deus. Esse nosso encontro semanal tem como objetivo favorecer a espiritualidade bíblica e a familiarizar-nos com o exercício da leitura orante, que é um dos caminhos eficazes para conhecer, aprofundar e viver a Palavra de Deus. Os nossos momentos de oração comunitária continuarão nas terças-feiras às 20 horas. Sempre terá como tema o Evangelho do domingo seguinte. Rezam conosco Robson da Silva, Maria Aparecida Duque e Rosana Pulga, que participam deste programa e rezam conosco porque estudaram e aprofundaram a Palavra de Deus e continuam atuando no serviço de animação bíblica. Convido agora a Maria Aparecida para conduzir a nossa leitura orante de hoje, que é da comunidade de Lucas, no capítulo 2, versículos 41 a 52. Graça e paz para você que reza conosco a leitura orante de hoje. Como já foi assinalado por irmã Romy, o texto de hoje está em Lucas, capítulo 2, versículos de 41 a 52, que será o evangelho do próximo domingo, sobre a festa da Sagrada Família, Jesus, Maria e José. Antes, porém, Robson vai recordar conosco o que é leitura orante e quais são seus passos. A leitura orante é um dos melhores métodos que temos para conhecer, aprofundar a Palavra de Deus. Ela nos projeta a viver a vontade de Deus. O valor da experiência com a leitura orante está no encontro com Deus, por meio de sua palavra. Como método, a leitura orante supõe etapas, momentos ou passos. Os chamados passos são instrumentos que favorecem a caminhada para o encontro com o Senhor. Para entender esses passos da leitura orante, são propostas 5 perguntas. Passo número 1. O que o texto diz? É a leitura simples e atenta. Passo número 2. O que o texto diz para mim, para minha família e para minha comunidade? É a meditação. Passo número 3. O que o texto me leva a experimentar diante da presença de Deus? É a contemplação. Passo número 4. O que o texto me leva a falar com Deus? É a oração. Finalmente, o passo número 5. Qual o compromisso o texto me sugere? É a ação. Então, convido você agora para criar um clima favorável de silêncio, de acolhimento à palavra do Senhor. Sente-se confortavelmente, respire fundo, aquiete seu coração e a sua mente de toda preocupação. Sinta-se verdadeiramente na presença do Senhor. Iniciemos então a leitura orante com a invocação à Santíssima Trindade,
e de modo especial ao Espírito Santo, para que sua luz e sua sabedoria estejam presentes em nossa mente, em nosso coração e em todo o nosso ser, neste momento de encontro com o Senhor, por meio de sua palavra. Iniciemos com o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. A nossa leitura orante de hoje encontra-se no Evangelho segundo a comunidade de Lucas, capítulo 2, versículos de 41 a 52. Estamos celebrando a festa da Sagrada Família, Jesus, Maria e José. O Evangelho fala que após a festa da Páscoa, Jesus ficou no templo de Jerusalém entre os doutores da lei. Este texto se insere na primeira parte do Evangelho, entre as narrativas da infância de Jesus, que se encontram apenas nos capítulos iniciais de Mateus e Lucas. Eles destacam a dimensão humana de Jesus. Lucas, nesse período natalino, destaca também a figura de Maria, e como vimos nos textos dos domingos anteriores, ele faz um paralelo entre as figuras de Jesus e de João Batista. Na narrativa que vamos rezar hoje, Lucas a inicia, contando-nos que os pais de Jesus, seguindo o compromisso da tradição judaica, iam todos os anos a Jerusalém no período da festa de Páscoa. Ao término da festa, voltavam para casa, em Nazaré. Aconteceu que dessa vez Maria e José perceberam que Jesus não estava em nenhuma caravana de volta. Só depois de já terem andado um dia inteiro, começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos e, não o encontrando, retornam a Jerusalém. No Evangelho de Lucas, antes dessa nossa narrativa, o autor fala da vida oculta de Jesus em Nazaré e que ele crescia e ficava forte, cheio de sabedoria. O fato de ele crescer e se desenvolver como ser humano não compromete a sua filiação divina. Com estas informações, vamos ao primeiro passo da nossa leitura orante. Leitura. O que o texto diz? Como já dissemos, ela está no livro de Lucas, capítulo 2, versículos de 41 a 52. Ouçamos atentos e atentas para responder à primeira pergunta. O que o texto diz? Nesse passo, vamos ler o texto Lucas 2, 41, 52. Acompanhe a leitura em sua Bíblia. Este é o momento de ler com atenção, sem pressa, observando os personagens, os locais onde acontecem as cenas, o diálogo entre José e Maria, os assuntos dos personagens das caravanas. Nada de querer interpretar o texto ou dele tirar alguma mensagem. Apenas guardar na memória o que foi lido. E se alguma palavra ou frase
chamar sua atenção, guarde-a no seu coração. E depois, faça uma segunda leitura. Volte a refletir sobre os pontos que chamaram sua atenção. Peço ao Robson para fazer a leitura do texto para nós. Proclamação da Boa Nova de Jesus Cristo segundo a comunidade de Lucas. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando completou 12 anos, eles foram para a festa como de costume. Terminando os dias da festa, enquanto eles voltavam, Jesus ficou em Jerusalém sem que seus pais percebessem. Pensando que se encontrasse na caravana, caminharam um dia inteiro. Começaram então a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Mas, como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém procurando-o. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos aqueles que ouviram o menino ficavam maravilhados com a sua inteligência e suas respostas. Quando o viram seus pais, ficaram comovidos e sua mãe lhe disse: Filho, por que agistes assim conosco? Olha, teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Ele respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que eu devo estar naquilo que é de meu pai? Eles, porém, não compreenderam a palavra que ele lhes falou. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era obediente a eles. Sua mãe guardava todas essas coisas no coração. E Jesus ia crescendo em sabedoria, tomando tamanho, graça diante de Deus e dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Peço à irmã Rosana que faça para nós a sua síntese, respondendo à pergunta: o que o texto diz? Os pais de Jesus foram a Jerusalém para a festa da Páscoa. Terminados os dias da festa, eles voltaram para casa, em Nazaré. Mas Jesus permaneceu no templo de Jerusalém sem que seus pais percebessem. Após procurá-lo entre os parentes nas caravanas, não o encontraram. Então voltaram a Jerusalém e o encontraram no templo entre os mestres, os doutores da lei, ouvindo e fazendo-lhes perguntas. Sua mãe então lhe disse: Filho, por que agiste assim comigo? Teu pai e eu te procurávamos angustiadamente. E ele respondeu: Por que me procuráveis? Não sabias que devo ocupar-me das coisas do meu pai? Jesus foi com eles para Nazaré. Eles eram obedientes. Sua mãe guardava tudo isso em seu coração. Sugiro você, ao terminar o primeiro passo, faça também a sua síntese escrita, como preparação para a celebração eucarística do próximo domingo. Depois da leitura do texto e feita a sua síntese, passemos para o segundo passo da leitura orante. É a meditação. Meditação. O que o texto diz para mim? Este é o momento de dialogar com o texto, refletir sobre a palavra de Deus. Refletir o que o texto e as suas entrelinhas dizem para nós, a nossa família, a nossa comunidade, nos dias de hoje. Algumas perguntas podem ajudar você a compreendê-lo melhor e relacioná-lo com a sua própria vida. Jesus percebeu o chamado do Pai para ocupar-se das coisas dele.
Você já percebeu qual é o chamado que o Pai lhe fez e faz? Você é uma pessoa que se coloca à vontade do Pai? Assim como você cresce em idade, você procura também crescer em sabedoria e graça diante de Deus Pai? Qual é seu testemunho na família, na vizinhança, na sua comunidade de irmãos e irmãs na fé? A tecnologia e a ciência avançam a cada momento. Nessa situação de um progresso vertiginoso, você pensa que há mais possibilidade de esquecermos de Jesus? Como Jesus no templo, você escuta e faz perguntas sobre as coisas do Pai? Você se dedica à leitura da Bíblia? Convido agora Robson, irmã Rosana e irmã Romi a partilharem conosco o que o texto diz para cada uma de vocês. Eles, porém, não compreenderam a palavra que ele lhes falou. José e Maria não entenderam o que ele lhes falou. Muitas vezes também nós não entendemos o que Jesus nos disse através dos evangelistas. Muitas vezes também não entendemos o que nossos filhos ou outras pessoas nos falam. É preciso nos dar tempo para que a compreensão venha, refletir e só depois dialogar. Esse texto me diz que Maria tinha consciência de sua maternidade, tinha consciência do seu papel de mãe. Por isso, ela chama a atenção do seu filho e faz uma advertência. E lhe faz uma pergunta: por que agiste assim conosco? Muitos pais também devem fazer perguntas a seus filhos para saberem por que tal e tal comportamento. Essa narrativa chamou muito a minha atenção. Eu coloco-me no lugar dos pais e imagino a aflição que Maria e José terão vivido até achar Jesus depois de 3 dias no templo. Eles não deviam ter dormido e talvez mal comido, muito tensos e procurando por toda a parte o seu filho. Eles que haviam assumido com tanta responsabilidade e fidelidade a missão que Deus lhes confiou. Mas que alívio, imaginem vocês, quando o pai e a mãe encontraram o seu filho. José, quando chegou diante do seu filho, ele ficou mudo, não falava. Só Maria, e ainda assim, muito contida, com a pergunta: meu filho, por que agistes assim conosco? Olha que o teu pai e eu aflitos te procurávamos. Sem entender a resposta do filho, Maria ficou muito pensativa. E eu me pergunto, e pergunto a você também, como eu, você, reagimos diante daquilo que nos acontece e não entendemos, ou que não aceitamos? É conforme a atitude de Maria, que acolhe e que reflete sem mesmo entender? Ou ainda fico pensando em nossos dias, quantos pais perdem literalmente os seus filhos por roubo ou porque desaparecem? Outros porque os filhos enveredaram pelo caminho da droga, do vício.
Nesse próximo domingo, a igreja celebra a Sagrada Família. E o Evangelho nos traz o relato de Jesus sendo procurado por seus pais. Dialogando com esse texto, eu sinto a imensa aflição dos pais de Jesus quando perceberam que ele não estava de volta em nenhuma caravana. De imediato, lhes deve ter ocorrido o sentimento de perda do filho amado. Sinto também a alegria desses pais pelo reencontro com o filho e destaco a frase de Jesus: não sabias que devo ocupar-me das coisas do meu Pai? Associo esta celebração a esse evangelho, ao sofrimento de tantas famílias que passam pela perda de um filho ou de uma filha por motivos inesperados, principalmente e acima de tudo, pelo horrendo crime de contrabando de crianças, tão comum hoje na nossa sociedade. E tal situação não é por esquecimento, mas sim pelo dinheiro, pelo desejo de ter mais. Seguimos para o terceiro passo da leitura orante, a contemplação, com a pergunta: o que essa palavra me leva a experimentar? Contemplação. O que o texto me leva a experimentar? Nas reflexões que ouvimos, vamos abrir o coração, a mente, a boa vontade espiritual e deixar que Deus nos fale. A contemplação é um momento muito especial. É muito prazeroso ouvir Deus. Deixe-o entrar no mais profundo de sua intimidade e lhe fale. Silencie por inteiro o seu ser. Permaneça a sós com ele. Tome uma posição bem confortável e se coloque numa atitude de escuta. Ouça Deus. Vamos agora ao quarto passo, a oração. Oração. O que o texto me leva a falar com Deus? O quarto passo da leitura orante nos pergunta o que fazer depois da leitura, da meditação e da contemplação. O que a palavra lida, escutada e contemplada me leva a falar com Deus? Este é o momento para você falar. Ele falou com você no passo anterior. Agora, é você quem deve falar com ele. Que resposta você quer dar a ele? Converse com ele em forma de prece, de louvor, de gratidão, de reclamação, de arrependimento, de pedido de perdão, de revolta e de tudo mais que desejar. Expresse todos os seus sentimentos. Nele e com ele não há censuras. Partilhe, confie. Convido agora o Robson, irmã Rosana e irmã Romi a partilharem conosco a oração desta narrativa de hoje. Espírito Santo de Deus, dá-nos
a compreensão do que nos é dito, principalmente pelos que estão mais próximos de nós, para que tenhamos uma convivência agradável. Envia, Senhor, emissários para que possamos entender melhor a tua palavra. Querido Jesus, tu ficastes no templo ocupando-te dos interesses do teu Deus Pai. Mas tu deixaste teus pais muito preocupados, pois não os avisaste dessa decisão que havias tomado. O mesmo acontece hoje com os filhos que não consultam seus pais diante da liberdade que eles têm de tomar suas decisões. Mas tua mãe Maria não deixou de chamar-te a atenção, pois ela tinha consciência de sua missão de mãe. Veja bem, Jesus, os pais de hoje, diante dessa liberdade que a modernidade concede às mídias, alguns pais já não conseguem saber por onde andam os seus filhos e nem do que é que seus filhos se ocupam quando estão na internet, nem quando frequentam barzinhos ou seus grupos de amizade. Então, Jesus, nós te pedimos, por favor, ajude os jovens a terem consciência de seus comportamentos para conquistarem uma plenitude de vida. E também ajude-os a perceberem como podem fazer a diferença nesses meios, quando frequentam esses grupos de amizade, outros ambientes. Jesus, nós te agradecemos. Maria, Mãe de Jesus e minha mãe, muito obrigada pelo seu exemplo de domínio sobre a sua aflição para encontrar o seu Filho Jesus. Obrigada pelo seu exemplo de silêncio meditativo sobre as palavras do seu Filho Jesus. Ajuda-me a cultivar mais e mais esse domínio sobre a minha impulsividade, a minha maneira de ser cada vez mais parecida com você, Mãe. E gostaria de lhe pedir, Jesus, que esta sua atitude que diz aqui o Evangelho, que você meditava todas as palavras, todos esses fatos vividos com Jesus e seu esposo José e guardava-os no seu coração. Você alimentou a sua fé, você alimentou com esta experiência mais firmemente ainda o seu amor ao Filho, porque ele entendeu que ele era chamado pelo Pai, que ele tinha uma missão. E se formos ler as suas palavras nos Evangelhos e seus exemplos e testemunhos, suas curas, precisava era mesmo essa profunda comunhão e seguir esse orientamento, esta orientação do Pai em sua vida, ainda que isso custasse muito para sua mãe e seu pai adotivo. Querido Jesus, tu que sempre fizestes o que o Pai quis, também aceitastes a cruz, a morte, a humilhação até, para ser fiel ao projeto. Então, Jesus, concede a nós, que somos filhos e filhas também deste Pai, a seguir o seu exemplo, o seu testemunho, a sua perseverança e fidelidade, também na morte e na cruz. Amém. Deus Pai, ajude-nos a aprender a cuidar de suas coisas
como fez Jesus, e a conservar tudo no coração, como Maria. Estenda sua proteção a todas as famílias. Que seu Espírito esteja presente em todas elas. Ajude-as na orientação de seus filhos e filhas, para que cresçam em sabedoria e graça diante de você, do mundo, se ocupem de suas coisas. Amém. Vamos ao quinto passo que completa a nossa leitura orante de hoje. Ação. O que a palavra de Deus me leva a viver. Vivenciamos um rico e profundo momento de oração. Chegou agora o momento de assumir um compromisso com a palavra que foi lida, meditada, contemplada e rezada. Escolha um gesto bem concreto, o menor que seja, mas que contribua para seu crescimento em sabedoria e graça. Sinta o que você precisa trabalhar em você mesma e escolha, dentro desse seu pensamento, um ato que te leve a crescer em sabedoria e graça. Dedique-se a ele com fidelidade e coragem. Finalizo esta nossa leitura orante rezando a oração que Jesus nos ensinou. Reze conosco. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Concluímos a nossa leitura orante. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Agradecemos a sua presença nessa leitura orante. Agradecemos a Arquidiocese, na pessoa de Dom Valmor, e toda a equipe da Rede Catedral de Comunicação, de modo especial os comunicadores e as comunicadoras da TV Horizonte, Rádio América e demais meios de comunicação social. Na próxima semana, terça-feira, no mesmo horário, às 20 horas, continuaremos com a leitura orante sobre o Evangelho do domingo seguinte. Até lá!